Então, hoje, eu trago um pouco aqui dos indicadores e de algumas tecnologias, de metodologias que podem ser aplicadas com o gestor, que é o líder da empresa, e, naturalmente, isso ser passado também para a equipe de vocês, que é muito importante. Nós sabemos o quão importante é o ambiente que nós trabalhamos. Há pouco, eu estava justamente avaliando os índices de afastamento que nós tivemos nesse primeiro semestre de 2025 e observamos que continuamos batendo recordes de afastamento por doenças como depressão, ansiedade e, naturalmente, o ambiente que nós vivemos, passamos mais tempo, que é o trabalho, muitas vezes, passamos mais tempo do que em nossas casas, é justamente o fator adoecedor. Então, vou falar um pouquinho sobre a saúde do gestor. E aqui é o que eu trago para vocês, que muitos gestores se pegam com essa visão de ser empresidiário. Quer ser empresário, mas acaba sendo empresidiário. Por quê? Porque, praticamente, ele é refém das suas rotinas, né? Ele tem que, inicialmente, correr, chutar, agarrar, fazer tudo de uma forma só, em um mesmo momento, e isso acaba levando ele à exaustão e acaba realmente adoecendo. Trabalhando 8 horas por dia, de segunda a sexta, fazendo o que você faz, em 10 anos você se torna bom, em 20 anos você se torna excepcional, você vai ter o boom, e em 30 anos você se torna doente e perde tudo, vai ser uma bomba. Quando se inverte a ordem saúde e trabalho, muitas vezes o que acontece no final desse ciclo do gestor que não se cuida é justamente o adoecimento. E não é isso que a gente quer ver. As pessoas não decidem seu futuro, elas decidem seus hábitos e seus hábitos decidem o seu futuro. O modo como você gasta a maioria dos seus dias irá determinar o modo como você gastará a maioria dos seus anos. É muito importante isso. Vamos fazer uma análise dos nossos hábitos. Hábitos que te ajudam a alcançar o objetivo de vocês todos os dias. Vocês conseguem manter esses hábitos? São hábitos, na maioria das vezes, que vocês guardam. São hábitos deletérios à saúde de vocês. São hábitos de repetição da família, do padrão, da cultura. Olha o que o estudo dessa universidade falou para a gente. 40% das nossas atitudes diárias são frutos, praticamente, dos nossos hábitos. E vamos ser honestos. Antes de contratar qualquer serviço, que seja um pedreiro, um médico, um motorista, um dentista, se minutos antes de você contratar essa pessoa, você tivesse um contato com essa pessoa no elevador, e essa pessoa te revelasse, abrisse o coração: ando tão cansado, não consigo dar conta de nada. Estou enrolando para sair da cama, estou completamente sem foco, muito displicente, minha memória está fraquíssima, me sentindo fraco, adoecendo com facilidade, extremamente irritado. Quem de vocês contrataria essa pessoa? Os hábitos dela. O jeito como você vive, como você faz uma coisa, é como você faz todas as outras. O gestor que está doente e que tem a manutenção de maus hábitos, ele vai transparecer isso para a sua equipe. E os nossos hábitos de maestrias. Esses são os hábitos que, quando pesquisados, geralmente estão relacionados às pessoas que conseguem avançar e, naturalmente, ter sucesso na vida também. Saúde e bem-estar, planejamento e organização, desenvolvimento pessoal e aprendizado, mentalidade positiva e proativa, espiritualidade, autodisciplina e persistência, e o gerenciamento financeiro, que é muito importante, que o nosso amigo Anderson vai falar agora, daqui a pouco. Você reflete e carrega seus hábitos, transparecendo e exprimindo em ações, comportamentos. Muito importante. Ó, a tríade. A cadeira fica de pé quando você tem um equilíbrio entre corpo, espiritualidade e mente. Isso tem que ser trabalhado. Muitas vezes, a pessoa recebe uma promoção, ela consegue chegar
realmente em um ponto que ela almejou na vida, mas por alguma outra questão dessa perninha ali, principalmente espiritualidade, mente, a pessoa acaba caindo da cadeira. Então, é fundamental ter essa tríade alinhada. Você é escravo ou gestor do seu tempo? Reflita um pouco. Sustentar bons hábitos requer tempo. Se você adicionasse hoje um hábito saudável, como é que ficaria a sua rotina? Pense cada um de vocês um hábito que vocês gostariam de desenvolver nesse momento. Se você adicionasse esse hábito hoje, isso ficaria mais saudável ou mais caótico? E como identificar um carcerário, uma pessoa que está presa a esses pontos, que não consegue avançar na vida muitas vezes? Existe um discurso, né? E esse discurso que a gente acaba ouvindo todos os dias. Estou na correria, estou sem tempo, falta priorizar só isso mesmo, estou muito cansado. Na próxima semana, vamos marcar, vamos organizar aí. Qualquer um desses dias marcamos. Tudo isso são uma forma, um discurso que a gente consegue identificar daquela pessoa que não consegue gerir, ter gestão do seu tempo. E é fundamental. Os hábitos angulares, eles são capazes de melhorar a nossa saúde, mas também, se eles forem negativos, eles também acabam atrapalhando muito. Papel e caneta na mão. Todo mundo tem papel e caneta, não tem? Vamos responder um questionário para identificar o nível de organização que vocês têm. Isso aí é um questionário que a gente está validando na PUC, pós-graduação de Neurociências, para que vocês consigam entender em que ponto está o nível de organização de cada um de vocês. E se tiver hoje aqui alguém depois validado, à medida que vocês responderem, no final tem uma classificação por faixa, faixa branca, faixa azul, faixa roxa, até faixa preta. Se tiver um faixa preta aqui, aí vai ter uma surpresa muito legal. Mas vamos lá, eu quero que vocês sejam bem honestos nessa resposta, tá? Você vai marcar um ponto para tudo aquilo que você faz com regularidade. Regularidade quer dizer 5 dias na semana, ok? Meio ponto se faz às vezes, e 0 para quem não faz, nunca faz ou raramente. Vamos lá? Papel e caneta na mão aí. Planejamento pessoal. Tenho uma rotina diária com horários definidos para acordar, me alimentar, trabalhar e dormir. 0, 0,5 ou 1. Está botando do lado. 2. Planejo meu dia com antecedência na noite anterior ou na manhã. 0, meio ou 1. Número 3. Uso uma agenda ou um planner para acompanhar as tarefas, compromissos e metas envolvendo corpo físico, mente e espiritualidade. 0, meio ou 1. Vamos lá. Faço revisão semanal do que deu certo ou precisa melhorar. 0, meio ou 1. E a quinta, estabeleço metas de curto e longo prazo e acompanho o meu progresso. Somaram aí? Só soma, vamos lá. 2. Tenho uma lista de tarefas claras para o dia, para o meu dia a dia. Papel, pode ser aplicativo também, planner. Número 2. Divido tarefas, parte do projeto, em etapas menores e específicas. Um projeto tem que ter a tarefa, né? 3. Identifico e priorizo tarefas importantes versus urgentes. Tem muita gente que trabalha em forma de urgência, né? Então, está sempre resolvendo as coisas do dia, está com a sala, as pessoas vêm, toda hora interrompe. Isso é muito ruim, né? Uma coisa é você estar disponível, outra coisa é você estar acessível. As pessoas atrapalham um pouco desses conceitos. E o número 5, 4 ali, né? Cumpro prazos e raramente me atraso com responsabilidades. E o 5, sei dizer não ou adiar tarefas sem culpa quando necessário. Honestamente, hein, pessoal? Seção 3, vou acelerar. Planejo blocos de tempo para foco profundo e sem interrupções. Tenho clareza do meu tempo de flow. Quem sabe tempo de flow aqui?
Sabe? É legal, ótimo. Tempo de flow é o seu tempo, e a gente precisa metrificar isso, é o nosso tempo de maior concentração. Né? Então, o ideal é você metrificar isso, que é muito importante e faz com que você evolua nos seus estudos, né? Nas suas pesquisas, é muito importante. Número 2, faço pausas estratégicas para manter energia e clareza mental. Vincula ali pausas com exercício, beber água, algo do tipo. Número 3, monitoro como gasto meu tempo ao longo do meu dia a dia. Aí consegue abrir o celular e ver quanto é que fica na rede social. Isso é fundamental. Tem gente que passa mais tempo na rede social do que fazendo alguma coisa em benefício próprio. Número 4, evito ou limito distrações digitais, celular, redes sociais, durante atividades importantes. Menos de 3 acessos no período do trabalho. Aí é campeão. E, número 5, ajusto o meu dia com flexibilidade, mas sem perder o ritmo geral. Tenho um tempo já programado para urgências e emergências que acontecerem no meio do dia a dia, mas não vai atrapalhar o meu planejamento do dia. 4, tenho uma rotina regular de sono de 7 a 9 horas. Lembrem-se, 0, meio ou 1. Pratico alguma atividade física, ao menos 150 minutos por semana. Qualquer atividade física somada, 150 minutos por semana. Essa é uma recomendação para a longevidade, né? Das escolas que mais estudam longevidade. Me alimento de forma consciente, evitando excessos e priorizando alimentos naturais. Abrir um pacote de Alma Chips na semana, está fora aí, hein? 4, tiro momentos do dia para respirar, relaxar, praticar mindfulness ou meditação. Tem um momento reservado no dia ou na semana para isso. Algum faz um momento de relaxamento. E 5, reconheço sinais de cansaço ou estresse e me permito descansar sem culpa. Se teve algum episódio de ansiedade nos últimos 6 meses, aí nesse ponto tem que colocar 0. E última partezinha, vamos lá. Meu espaço de trabalho é limpo, organizado e funcional. Sou consciencioso, né? Alguém sabe esse conceito? Conscienciosidade? Vou falar já já. Meus arquivos digitais estão sempre organizados em pastas bem nomeadas. 3, faço revisões e limpezas frequentemente no celular, computador, e-mail. Se vocês abrirem o celular de vocês e ir na fototeca lá, vocês vão ver, né, fotos que não deveriam estar mais lá e tudo mais. Isso faz parte desse processo. Tudo isso aí é o que você guarda de lixo ali na fototeca do celular, você também guarda de lixo durante o dia, as emoções e tudo mais. Sei onde encontrar rapidamente documentos e informações importantes. E 5º e último, mantenho objetos pessoais e materiais de estudo e trabalho com fácil acesso e ordem. 0, meio ou 1, né? Vamos somar? Tem algum faixa preta aí? Onde? Vamos lá, somar. Faixa branca de 0 a 6 pontos. Faixa azul de 6,5 a 12. Faixa roxa de 12,5 a 17 pontos. E aí já entra em outro nível. Faixa marrom de 17,5 a 21 pontos. Faixa preta de 21 a 25 pontos. Se tiver algum faixa preta, levanta a mão. Faixa preta? Como é seu nome? Ana Paula. Ana Paula vai ganhar um prêmio aí. Sensacional. Outra? Rapaz. Tem outra aí? Seguinte, pessoal. De faixa roxa para cima, faixa azul e faixa branca, tem que retornar para o papel e caneta. Vocês têm que fazer o planejamento de vocês em papel e caneta. Faixa marrom e faixa preta, já pode utilizar alguma agenda digital. As pesquisas mostram que as pessoas que não têm um nível de organização tão bom, quando parte para a agenda digital, elas também não utilizam. Então, o ideal é voltar para o papel e caneta no dia a dia e
escrever, colocar suas agendas, seus compromissos diariamente, porque isso vai contar com toda certeza para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Esse método, o método Dave Allen, o GTD, muito interessante porque ajuda, otimiza muito o método de produtividade do dia. Então, quando você aplica isso no seu dia, e eu vou falar um pouquinho sobre essa metodologia, faz com que você acelere muitos compromissos que você deveria já ter organizado, certo? E mudar comportamento, pessoal, as 4 leis de mudança de comportamento presente aí, vamos dizer assim, pelos 3 maiores escritores, o Durkheim, o James Clear e o Fogg, eles acabam passando pelos mesmos pontos. É praticamente um sistema único. Pequenas mudanças em direção ao seu objetivo, e aí eles colocam como 4 leis. Tornar óbvio, é óbvio, tornar óbvio. O que é que eu preciso fazer? Qual é o gatilho que eu preciso mover para que eu consiga alcançar o meu objetivo? Então, gatilho claro e visível. Deixar a garrafa de água na sua frente, já que você quer beber água. Isso é um ponto importante. Tornar atraente, que é aumentar a motivação para aquilo. É fundamental associar um hábito com algo prazeroso. Vou correr e vou escutar música. Isso é fundamental. Tornar fácil, né? Então, é o que a gente chama de efeito de borda. Quando você pensa assim, vou comprar um livro para ler, o seu cérebro rapidamente degrada dopamina, aumenta a noradrenalina, isso mexe com o seu humor. Então, naturalmente, você fala assim, poxa, eu não quero ler um livro. Aí você vai buscando sempre menos complexidade. Isso é o seu cérebro brigando com você mesmo. Então, eu não quero ler um livro, eu quero ler 10 páginas. O cérebro fala, ainda está pesado. Vou ler 5 páginas. Ainda está pesado. Vou ler 1 página. Vou ler 2 minutos. Todos os dias. É assim que tem que ser. O cérebro ele vai brigar com a gente, a nossa mente vai brigar com a gente sempre para desenvolver. E, obviamente, você vai ter que utilizar de algumas técnicas para isso. E tornar satisfatório. Se você faz o seu planejamento do dia, você consegue metrificar ao longo da semana, quando você der o check, o nível de dopamina que você recebe é gigantesco. Isso faz você ficar mais frequente. Naturalmente, você vai entrar em um processo de disciplina e isso vai te render muito mais. A teoria da personalidade, porque a gente vai mudar comportamentos, naturalmente, a gente vai tocar na personalidade. E a teoria da personalidade fala justamente que é a busca pela explicação de padrões de comportamentos, né? Que a gente precisa entender como as pessoas são e por que elas são daquela forma. Obviamente que a personalidade ela tem um traço genético, né? As pessoas trazem isso das suas famílias como um traço, mas ao longo da sua criação você vai manobrando isso e melhorando. Isso nós chamamos de flexibilidades relativas, onde você consegue adequar parte do seu comportamento e modificar, que parcialmente, alguns traços da sua personalidade. O Fórum Econômico Mundial, eles se reuniram e definiram 10 habilidades para o profissional de hoje não ser excluído do mercado de amanhã. Certo? Então, com tantas tecnologias, né, tantas inteligências artificiais, eles colocaram, essas aqui são as soft skills que vamos estabelecer para essas pessoas estarem no mercado de hoje e não serem substituídas por robôs, né, por automatizações para frente. Então, quais são esses? Criatividade. Criatividade é treinável, a gente precisa criar. Negociação, poder de negociação, e Anderson vai falar muito bem sobre isso, fundamental. Resolução de problemas complexos. Muitas vezes, os gestores acabam contratando pessoas, né? E muitas vezes a gente contrata para resolver um problema e essa pessoa vira só um passador de problema, né? Tomada de decisões. Nós vivemos realmente um período em que as pessoas estão muito indecisas e isso está associado aos hábitos delas também. Vá ali comprar um ketchup no supermercado, a pessoa lá tem 2 fileiras de ketchup e a pessoa fica indecisa para escolher a marca, para qualquer coisa. Então, isso é fundamental. Poder de decisão. Inteligência emocional, fundamental. Pensamento crítico. Gestão de pessoas. Flexibilidade cognitiva. Orientação para servir. Se você não vive para servir, não serve para viver, praticamente. Tem que servir ao outro. E coordenação. Você tem que coordenar. Você tem que ser uma pessoa organizada
para coordenar. Se você tem essas 10 habilidades, isso demonstra que certamente você estará engajado no mercado para o futuro. E olha só o que o Peter Sloterdijk, que é um filósofo alemão, falou. O conceito da bolha. Muito interessante o que esse filósofo vivo vem falando ainda sobre essas questões. Ele fala, olha, a gente sai do útero, que é uma bolha, e vai em direção para a próxima bolha. E próxima, e próxima. Quando você rompe cada bolha que você está naquele momento, é um momento de grande evolução. Então, é fundamental que você reconheça que você está em uma bolha e que precisa romper para passar para o próximo passo. E aí eu trago um pouco desse conceito do Ocean, que é justamente esse conceito aqui das Big Fives, que está associado aos nossos traços de personalidade. O openness, que é a abertura, conscienciosidade, que nós vamos falar hoje, extroversão, agradabilidade, aquelas pessoas que agradam, que recebem as pessoas muito bem, e o neuroticismo, que o neuroticismo é aquela pessoa que é mais tendencioso à flutuação das suas emoções. Então, à medida que a gente consegue enxergar e enquadrar as pessoas nesses pontos, você, como gestor, você vai entender como é que aquelas pessoas funcionam. E aí o estímulo, as metas, são completamente diferentes para essas pessoas. Se você não sabe ler essas pessoas, com que você trabalha todos os dias, certamente você vai se pegar em algum ponto desse e vai errar com essa pessoa. Vai colocar para ela fazer um trabalho que não deveria ser feito, vai cobrar de uma certa forma que não deveria. Então, essa leitura é muito interessante. E abaixo aqui, ó, a gente tem todos os autores que definem e que afirmam que a personalidade é treinável. Você consegue modificar isso, basta você ter consciência. Conscienciosidade. E aqui, ó, falando um pouco sobre cada pontinho aqui. A abertura, aquela pessoa que está aberta para novas experiências sempre, que ó, você vai trabalhar na China, ele vai, aquela pessoa que está sempre disposta. Extroversão, aquela pessoa sempre alegre, sorridente, que está sempre socializando com muita facilidade com outras. O neuroticismo é aquela pessoa que tem estabilidade emocional, é aquela pessoa que, poxa, de manhã ela está um, de tarde ela está outro, no seu trabalho você tem que saber como essas pessoas funcionam. E a amabilidade, naturalmente, é a pessoa que é mais simpática, sabe agradar, sabe receber. Mas o ponto que a gente quer desenvolver é a conscienciosidade. E aí a gente precisa entender um pouco sobre as tomadas de decisões e as nossas emoções. Obviamente que existem emoções positivas que são encorajadas em um ambiente saudável. Então, você tem ali nesse ambiente satisfação, esperança, otimismo, entusiasmo, liberdade. Obviamente, você vai tomar suas decisões envolvendo o neocórtex e sistema límbico também, que é o sistema onde você processa essas emoções. Mas, em um outro ambiente que seja um ambiente adoecedor, você vai ter a tomada de decisão por um círculo de amígdala e sistema límbico. E aí é luta ou fuga. Essa pessoa está sempre brigando com você ou tentando fugir. Não consegue te encarar nos olhos, você não consegue conversar com essa pessoa. Então, você vai ter frustração, irritabilidade, preocupação, tensão, medo, impotência. E esse daí é um ponto perigoso, que você deve modificar, obviamente, a cultura da sua empresa. Rota dos destreinados. Certamente, algum de vocês já deve ter visto algo nesse sentido também. A rota dos destreinados é assim, o cérebro, você tem um estímulo do seu cérebro sempre. Tudo aquilo que você faz de forma consciente ou inconsciente passa a ser treino. Se você, todos os dias, chega do trabalho e senta no sofá em vez de ir para a academia, você está treinando ficar no sofá e você vai ficar muito bom em ficar no sofá. Então, praticamente tudo é treino, porque a gente fica muito bom em abrir o celular no meio do trabalho e rolar a tela para cima. E quando a gente vai ver, já passou 1 hora, 2 horas. Você está treinando isso. Então, é importante você saber que o cérebro tende a economizar energia e trazer um pouco mais de dopamina fácil. Qual o grande detalhe? O cérebro do destreinado, muitas vezes, ele sempre desvia para a direita. É o que a gente chama de fator humano. A maioria dos acidentes de carro acontece para a direita, por uma série de fatores, por o cérebro entender que para a direita é mais seguro, por entender que quando você está em uma via, o acostamento está na direita, tudo isso é uma questão inconsciente, e um belo momento, quando o carro surge na sua frente, você desvia para a direita. O cérebro do treinado, ele desvia
para o espaço ou para a localização, para a direção que precisa ser desviado. E alguns estudos mostram que essas pessoas elas desviam, geralmente, quando há alguma coisa nesse sentido, um pouco mais para a esquerda. E aí se prova, inclusive, em alguns acidentes aéreos, porque algumas aeronaves desviam mais para a esquerda do que para a direita. Alguns pesquisadores mostram que seria porque, no caso dos acidentes aéreos, que a poltrona do comandante sempre fica à esquerda, e ele tem melhor visão. Por isso que, na grande maioria das vezes, o avião, geralmente, quando tem algum acidente, alguma coisa, ele pega à esquerda. Mas, enfim, o que é que você vê? Direita ou esquerda? O que é que você está vendo? Direita ou esquerda? Aqui na tela. Direita? Direita? Quem está vendo a esquerda, levanta a mão. Esquerda. Quem está vendo direita, levanta a mão. Esquerda. Direita. A grande maioria dos acidentes de carro, né, um cérebro um pouco mais destreinado. A esquerda explica um pouco dos acidentes aéreos e tudo mais. Então, é interessante a gente ter isso. Mas a rota humana e o espiral humano, vocês estão se perguntando ainda, direita ou esquerda? O cérebro está tentando trabalhar um pouco, mas qual a questão? Existe um espiral circunstancial humano. E esse espiral circunstancial humano, geralmente, para 99% das pessoas funcionam assim. Então, o que acontece? Acontece um start. Fui demitido. Aconteceu um acidente, aconteceu alguma coisa grave na sua vida. E aí o que acontece? Você amplia os pensamentos negativos. Dos pensamentos negativos, você começa a dormir mal, você acorda mal, você começa a ter... você para de beber água, você começa a ter péssimas escolhas alimentares, buscando mais dopamina, você falta com sua leitura, você esquece meditação, você cancela compromissos, você fica irritado, você caminha em direção ao caos, ao adoecimento. Nesse momento que você chega lá, você pode ter um restabelecimento, geralmente químico, com medicamento, mas você também acaba perdendo algum hábito que você já tinha e, naturalmente, pelo ponto ali, fez com que você soltasse isso. O cérebro treinado, quando acontece alguma coisa ruim, o que é que ele faz? Eu me concentro nas minhas meditações, eu aumento minha capacidade de treino, eu melhoro a minha ingesta de água, eu aumento um dia de alongamento na academia. Então, você vai buscando um outro espiral para você ter uma mola propulsora para sair do problema. Esse é o grande detalhe. É muito fácil, quando está tudo acontecendo bem, você seguir tudo isso certinho. Minha leitura diária, meu sono, minha higiene, minha academia, meu foco no trabalho. Agora, quando acontece algum fator externo, se você se mantém no controle, você sai dessa situação 10 vezes mais rápido. Esse é o grande detalhe que a gente tem que trabalhar nas pessoas. Na grande maioria das vezes, o que acontece é esse espiral humano. Tem um cientista que ele fica avaliando uma série de acidentes e tudo mais, e ele avalia, muitas vezes, os acidentes que aconteceram com as grandes personalidades, as pessoas que eram muito boas no que faziam. E ele, analisando uma vez a morte e a trajetória do acidente de Ayrton Senna, ele falou que, no último milésimo de segundo, aquele profissional ainda assim estava tentando guiar e modificar a rota de impacto. Então, o que acontece? A clareza mental de uma pessoa dessa é tão grande, e ela tem um controle emocional tão grande, e você vai notar, obviamente, que existem pessoas que entram em um ambiente e que modificam tudo, com um sorriso, com um aperto de mão, com a palavra. Essa é a pessoa bem treinada e que merece o local que está naquele momento. Geralmente, esse circunstancial humano acaba levando você a uma perda de hábito. E a perda de hábito, pessoal, ela não acontece com uma explosão na sua frente. A perda é sutil. Eu costumo dizer que é insípida, incolor e inodora. Essas não são as qualidades da água que a gente aprendeu. Essa é a forma como a gente perde um hábito. Se vocês conseguirem refletir o momento que você perdeu um hábito que gostava, de uma leitura, de uma meditação, de um yoga, de uma atividade física, vocês não vão conseguir nem conectar o momento. O cérebro, ele é especialista em apagar
não deixa rastros quando você perde. Você sai daquela rota de forma inconsciente. Você estava mantendo o seu nível de aprendizado, você estava estudando, um belo dia, um jogo, um amigo conheceu, te chamou para você ir na casa dele, você perdeu a semana e a outra semana também, já não foi para a academia e se perdeu. Então, é fundamental a gente entender. Tem pessoas que se perdem sozinhas, mas também tem grupos que se perdem. Normal, independente do ambiente. Então, você tem que estar consciente sobre a sua rota. Fundamental isso. E conscienciosidade, que é muito importante. Se tem um dos pontos ali que a gente precisa melhorar, que a gente pode, inclusive, treinar, é a nossa conscienciosidade. O que é isso? Ela se refere a uma pessoa organizada, uma pessoa meticulosa, uma pessoa eficiente, uma pessoa realizadora, né? Uma pessoa que é planejada, uma pessoa que é realizador na sua vida, que consegue fazer as coisas. O realizador é aquela pessoa que dirige a própria vida. É uma pessoa conscienciosa. Então, essas pessoas que vocês devem conhecer, naturalmente, elas vão escalando rapidamente dentro do ambiente profissional, né, dos seus relacionamentos, porque são pessoas que, de fato, acabam tendo um êxito na vida com mais velocidade. E aí, a conscienciosidade ela tem 6 facetas. A primeira é a competência. Todo mundo, né, sabe que é competente, né? Mas vocês já refletiram o quão competentes vocês são? E assim, poxa, como é que eu consigo mensurar o meu nível de competência? Quais são os profissionais da área que estão? E em que nível eles estão? Como é que eu vou ter esse padrão? Né? Vocês têm que se perguntar também, porque quando a gente pergunta se é competente, sou, mas baseado em quê? Então, é importante a gente entender esses aspectos. E ser excelente no que faz, estar aberto ao novo, conhecer o que é necessário. A inteligência é fundamental para essas pessoas, porque acabam desmoronando tudo. Certa vez, um grande empresário que contratava um gestor a cada praticamente 6 meses, porque ele colocava uma pessoa naquela cadeira, 6 meses depois a pessoa não estava mais lá, porque tinha muita pressão naquela indústria. E ele soube de um cara que era muito preparado e não tinha um currículo lá, essas coisas todas, para ocupar aquela cadeira. Ele chamou essa pessoa e falou, olha, quero que você ocupe aqui, você vai dirigir cerca de 3.000 funcionários, e a nossa meta é X. Ele, eu vou pedir 1 semana para refletir sobre essa meta. Ele foi para casa, refletiu sobre a meta, falou, segunda-feira você tem que me dar essa resposta, porque na terça eu vou colocar você na frente com todas essas pessoas para você passar a meta para essas pessoas. Falou, tudo bem, eu aceito, eu vou lá. E essa pessoa chegou na frente de todos, inclusive, né, os donos da empresa estavam lá também, os CEOs, e ele falou, olha, pessoal, foi muito aberto do que precisava fazer, falou um pouco sobre a cultura, discussou um pouco e falou, a nossa meta é 2x. Só que os donos da empresa estavam atrás e falou, não, a meta deles não é 2x. Você não poderia ter feito isso. Falou, você me deu uma meta e eu estou passando a minha meta para eles. Então, é a forma também de você transferir a pressão. Muitas vezes, a pressão fica com o gestor e, obviamente, que o gestor tem que pensar na saúde mental e emocional dos seus funcionários, mas você tem que trabalhar o ambiente para isso, tem que conhecer de pessoas para identificar a pessoa que não tolera aquilo, para não adoecer também, e modificar as cadeiras, obviamente. E eu gosto muito de citar essa teoria das 10.000 horas. Quem de vocês já tem mais de 10.000 horas fazendo o que faz? 1, 2, são excepcionais. Muita gente aí. 10.000 horas. Olha lá o cálculozinho ali. 10.000 horas corresponde a aproximadamente 3 horas de prática por dia durante 10 anos. Quem mais? Muita gente, né? Então, essa teoria das 10.000 horas que tem no Fora de Série é muito interessante, onde ele explica uma série de fatores. Esse livro é muito interessante porque ele também explica por que pessoas muito inteligentes também não dão certo na vida, por uma questão de sociabilidade, de entender um pouco desse panorama de pessoas, né? Então, é muito interessante. Ele fala um pouco das frustrações das pessoas. O outro ponto da conscienciosidade é a ordem.
A pessoa organizada, a pessoa que é meticulosa, exigente, né, que vibra nos 90%, mas não vibra no 100%. É muito importante isso. O perfeccionista ele tem altas chances de ser procrastinador, e é muito ruim. Então, quando a pessoa fala, não, eu sou perfeccionista, poxa, é uma coisa que tem que ser modificada, porque, geralmente, essas pessoas adoecem no mundo atual. E vibrar nos 90%, ó, é uma questão muito interessante. Por quê? O 100% é ultra-learning, é algo muito fora da média. O ultra-learning é uma terminologia, é um conceito, é uma metodologia que foi criada por Scott Young, que é um administrador de empresas que, no final do seu curso, ele falou, não quero ser administrador de empresas, eu queria fazer ciências da computação. E ele não tinha, inclusive, recurso para entrar nesse curso renomado que ele queria, no MIT. E daí ele falou, olha, já que eu não consigo acessar esse curso, eu vou fazer uma programação de estudos e, no final de um ano, eu vou prestar essa prova e quero ter o maior score que alguém já teve. E ele fez isso. Ele estudou por um ano, pela metodologia dele. No final de um ano, ele pegou justamente a prova que era aplicada ao final, dentro dessa universidade renomada, e teve um score muito alto. As pessoas que estavam lá dentro ficaram sabendo, o reitor ficou sabendo, chamou ele para entender qual era a metodologia que ele aplicava. Ele falou, minha metodologia é ultra-learning. E esse cara também, o Scott Young, ele falou assim, em um ano eu quero falar 4 línguas. Inclusive, ele queria falar português. E ele viajou no percurso de um ano, ele viajou para 4 países, dividindo em meses ali certinho. E ele veio para o Brasil, inclusive, ficou 4 meses aqui no Brasil, e ele saiu daqui realmente falando português. Foi para a Coreia, foi para 4 países. Então, é um método que é 0,01. É capaz? Sim. Mas vibrar nos 90% que a gente faz já é muito legal. Você já está na frente de muita gente, certo? E o dever, que é o senso de responsabilidade, aquelas pessoas que realmente são responsáveis, entregam, né? Então a gente consegue fazer acordos porque elas têm realmente um comportamento confiável e conseguem realmente trazer os pontos que são colocados para ela. Então é muito importante a pessoa também ter o senso de dever. Quarto ponto da conscienciosidade é justamente a realização. A pessoa que é inclinada à determinação, né? Determinada, vai lá e faz, você dá uma meta para ela, ela chega a cumprir, né? Ela entrega para você de fato. O projeto sempre tem início, meio e fim. Então, é muito interessante trabalhar com essas pessoas que têm um senso de realização. Hoje, a gente percebe que a grande maioria das pessoas inicia alguma coisa, chegam no meio e acabam largando, né? E isso acaba pesando muito. Então, aquele livro que você compra na livraria, que você deixa em cima da mesa, que todo dia você passa por ele, bate o olho e fala, poxa, eu preciso ler esse livro, aquilo ali para você traz um senso, um peso muito grande. É melhor você não ter nem contato com aquele livro. É melhor você esconder, porque isso aí vai te mastigando, vai te frustrando e vai falar, poxa, eu deveria ter lido aquele livro. Eu tenho que ler, eu tenho que ler. Então, isso é muito ruim. E, obviamente, que uma rotina canibal, que é aquela pessoa que realiza, mas tem pessoas que não conseguem mais realizar, não conseguem colocar mais coisa para dentro porque não tem a gestão do tempo, e aí faz dessa uma rotina canibal. Então, eu tenho que treinar, tenho que malhar, eu tenho que ter um outro hábito. Eu vou colocar o hábito de leitura meia-noite antes de dormir. Não vai. Então, esse é um hábito canibal com sua saúde que você não vai conseguir, certamente, colocar em prática. O disciplinado. Primeiro, dizer que o disciplinado, sem sabedoria, é um preso, né? Ele vive em uma prisão. Então, o disciplinado ele tem que ter a sabedoria de, no dia que ele se machucou, se lesionou, ele fala, hoje eu não consigo ir e está tudo certo. Obviamente que, primeiro, você precisa passar da etapa de enrolação, que muita gente fica, né? Então, é necessário também a gente ter esse entendimento. E entender que muitas pessoas, elas estão motivadas ou pela dor ou pelo prazer. E você tem que entender isso. O que é que te leva a alcançar a meta? Por exemplo, poxa, é a dor de, por exemplo, não ter o desenvolvimento de uma doença, em estar fazendo sua atividade física, ou o prazer de ter uma saúde melhor, um corpo melhor. Você tem que saber o que é que te motiva. Você é motivado pela dor ou é motivado
pelo prazer. Agora, existe um tipo de motivação que é a motivação vital, que 0,01% das pessoas têm, mas quando tem, elas conseguem fazer coisas enormes em um tempo geralmente muito curto. E aí eu trago esse exemplo do salto de ferro, que é justamente o Kael, que morava no reino Dravonar. Esse reino era conhecido por armaduras muito pesadas. As pessoas malmente conseguiam andar, só que eles eram muito fortes. E aí, em um determinado momento, ele foi colocado em uma situação onde ele não conseguia fugir. E atrás, onde ele ficou praticamente represado, tinha praticamente um afastamento muito grande de um ponto para o outro. E nessa região, dizia-se que tinha muitos penhascos. E, naturalmente, pelos os relatos que foram feitos e depois as análises que foram feitas daquele salto que ele deu, era impossível uma pessoa saltar com aquilo, principalmente com a armadura que ele tinha. E, chegando a avaliar todo o mecanismo de salto, eles colocaram que foi um salto praticamente impossível, mas realmente aconteceu. E o que é isso, a motivação vital? Geralmente é um nível de motivação que é risco de vida, envolve risco de vida. Então, por exemplo, você está descendo uma rua, essa rua tem muros muito altos, e você está descendo nessa rua, descendo, a rua muito escura, e quando você vira, que você percebe, tem 2 Rottweilers e 3 cachorros furiosos indo em sua direção. Em um piscar de olhos, você já está em cima do muro que, há 2 minutos atrás, você diria que era impossível escalar. Então, essa motivação vital, quando é colocada dentro do seu dia a dia, geralmente você tem um salto quântico dentro daquilo que você faz. Basta você lembrar o momento da vida de vocês que vocês não tinham a segunda chance, a segunda opção. Hoje, a segunda opção é o que gera uma grande zona de conforto. Então, se vocês refletirem sobre o momento da vida de vocês que não tinha a segunda chance e a segunda opção, vocês evoluíram muito naquele momento. Então, é basicamente isso. E o deliberado, que é a pessoa que tem então, uma tendência em raciocinar cuidadosamente, ele avalia criticamente aquela situação, ordena, consegue tomar boas decisões, baseadas e pautadas sempre nos pontos que foram traçados ali. Intencional, é aquela pessoa que realmente está com boas intenções para resolver, aquela pessoa que consegue colocar o seu nível de direcionamento para aquilo, propósito, e resolve. Atenção, é quem você pensa que deveria ser. O intencional é justamente o que você precisa ser. Então, a atenção é aquilo que você deveria ser, é o que você raciocina dentro de sua cabeça, poxa, eu deveria ser isso. Mas o intencional é aquilo que você precisa ser para resolver as coisas. E o procrastinômetro, que hoje, esse procrastinômetro, se a gente tivesse como medir, estaria muito alto. E isso é um fator que tem abalado as estruturas das empresas hoje em dia. Né? Já tem tecnologias que são pensadas, e inclusive já foram até desatualizadas em função de outras leis, de proibir para os profissionais entrar na rede social quando está no seu trabalho, porque isso realmente tem atrapalhado o mundo em produzir. A primeira hora do dia, ela já é perdida para a rede social. Quem acorda e pega no celular imediatamente, geralmente tem uma chance enorme de ser improdutivo. Então, o ideal é você estar atento a esses fatores, porque isso é feito de forma inconsciente, quando você vai ver, você já perdeu muito tempo da sua vida. 20% dos procrastinadores no Brasil são crônicos, é praticamente uma doença. Essas pessoas elas não conseguem produzir. E olha só a distribuição ideal de energia ao longo de um projeto, baseados em dados científicos. A gente tem a pessoa que faz, é aquela pessoa ali que planeja 20%, 30% de energia, a execução 50%, 60% de energia e conclui 20%. Você tem ali o perfeccionista, que para inicia, mas para dar conta do processo, perde muita energia nisso. Poxa, eu sou perfeccionista. Não entrega, não entrega, não entrega. Tem que identificar essa pessoa, dar o feedback,
e corrigir. E, obviamente, aquela pessoa que é procrastinadora, é a pessoa que nunca começa. Então, a pessoa que gasta uma energia gigantesca para começar, alegando um monte de problema e não consegue sair dali. Influência dos hábitos de vida na vida produtiva de um empresário. Olha só quanto esses 3 hábitos influenciam no seu nível de energia. Quarta-feira eu acordei com uma pergunta na cabeça. Fiz o seguinte: quanto é que um corpo humano carrega de energia? Um corpo humano carrega de energia. E fui lá avaliar. Tudo bem, fiz os cálculos, tudo certinho, fiz as perguntas também no chat GPT, que me ajudou, mas um ser humano de 70 quilos tem mais ou menos 7 octilhões de átomos. Isso, colocado dentro de uma fórmula para gerar energia, gera mais ou menos 1,5 TNT, que dá mais ou menos 4 bombas de Hiroshima, um corpo de 70 quilos, em energia. E você de manhã acorda e fala, estou cansado. Não, você está desmotivado. Um corpo, ele carrega energia, uma pessoa de 70 quilos carrega energia suficiente para mover o mundo em 61 dias. É muita energia que a gente guarda dentro de nós, só que a nossa mente e uma série de fatores que a gente coloca acaba privando a gente de fazer e ter nossas realizações. Então, é fundamental isso. O nosso sono adequado, ele pode devolver energia em 20% a 40%. Ele pode te roubar também. A alimentação em 15% e 25%. E atividade física regular pode te devolver em 20% a 30% também, ou te roubar em 20% a 30%. Primeiro grande hábito de relevância, sono. Sono é fundamental. Quem dorme menos de 6 horas por dia? Levanta a mão. Não tem como ter saúde, gente. Por mais que você tenha genética para isso, dormidor curto, é muito difícil você ter saúde mental cognitiva, porque as perdas que nós temos, elas são cumulativas. E os estudos vão mostrando isso. Né? Então, tem pessoas, não, tenho genética de ultra curto, né? Um sono curto, recuperador. Mesmo assim, você vai ter pendência e vai acumular. Considerando que cerca de 70% dos acidentes fatais na aviação comercial envolve erro humano, a fadiga representaria cerca de 15% a 20%. 73 milhões de brasileiros têm dificuldade para dormir. É muito. É muito. Cerca de 42% da população tem problema para dormir. Certa vez, fui procurado no consultório por uma pessoa muito inteligente e muito acima da média mesmo. E ela falou, olha, eu estou buscando agora um dos concursos mais difíceis do Brasil e eu queria passar nisso e eu quero ver como é que você pode me ajudar. E eu falei, você dorme bem? Ele falou, como é que é dormir bem? Expliquei para ele. Ele falou, não durmo bem. Falei, pronto, você já está na frente de 40% das pessoas que vão concorrer para você. Então, melhorar o padrão de sono, você vai sair na frente dessas pessoas. E, dito e feito, ele conseguiu passar uma vaga e ele passou. Muito interessante. Não foi, certamente o sono ajudou ele bastante. A gente fez alguns ajustes, mas ele realmente é uma pessoa muito fora da curva.
que eu estou falando sobre isso? E aí, explicar um pouquinho sobre essa questão. Nas análises do voo, observava-se que as últimas horas de voo desse piloto, ele voou de 4h30 da manhã até 5h30, fez uma pausa, 20 minutos, subiu novamente, 5h50, voou por 30 minutos, fez, inclusive, cobriu um show de Gustavo Lima, lá na região, voltou, fez um outro transporte, até às 3h30, 4h30, quando ele embarcou. O CENIPA é um órgão que avalia todo o mecanismo de queda de aviões, helicóptero e tudo mais. E quando foi avaliar esse acidente, ele observou que o que levou à queda do helicóptero foi justamente falha humana, por cansaço. O piloto não tinha dormido na noite anterior, praticamente nem 2 horas de relógio contínuas. E, se vocês notaram, teve um momento que o irmão da noiva, o microfone dele caiu. Aquilo ali foi uma desaceleração. O CENIPA ele remonta todo o mecanismo de acidente. E ele fala que o piloto de helicóptero, quando ele está voando a 120, 140 por hora, se ele fizer uma manobra no joystick, né, para a direita ou para a esquerda, a aeronave rapidamente ela retorna, porque existe força frontal, deslocamento e vento. Nesse caso, o piloto cansado, ele freou a aeronave para quase 60 km por hora. E quando ele foi fazer essa manobra, ele percebeu que não estava em velocidade suficiente para sustentar aquilo. O helicóptero foi para um lado, ele retomou para o outro lado, o helicóptero voltou, mais uma vez para a esquerda e mais uma vez para a direita. Ele caiu sentado no colo da fotógrafa. E aí, o helicóptero cai a menos de 2 km da festa. O que é isso? Sono. Vocês precisam entender o impacto do sono na capacidade cognitiva, na flexibilidade cognitiva de todos vocês. Como os impactos são impactos que são somados e pouco a pouco você vai perdendo, é mais ou menos um caranguejo que a gente coloca em uma panela de água fria e liga o fogo e vai aquecendo, 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 e chega um belo momento que o caranguejo está cozido. Isso acontece com todos nós, que pensa que dormir 5 horas é dormir bem, 6 horas é dormir bem, que interrompeu o sono várias vezes à noite, que acordar para ir no banheiro e voltar, pensa que o sono está bom. Eu só acordo uma vez, doutor. Não, eu acordo 2 vezes e volto, mas eu durmo logo. Tudo isso está somando e você vai perder. Quando você chegar na frente de um profissional médico, que ele te perguntar como é que está a sua memória, como está seu foco, como é que está a sua concentração. Tudo isso você vai notar que está ruim. Mas onde é que está a causa? O sono também. Então, vocês têm que ter atentos. O nosso corpo tem uma grande capacidade de se adaptar à situação que você está passando, que é positivo, mas também que é negativo se você não consegue ter os sensores na sua frente. Se você sai com um carro sem gasolina, e aí tem que passar no posto. Mas, quando o estresse entra, que você está à beira de um colapso, qual é o sinal que você identifica? Se você não se conhece. Então, você tem que se conhecer para isso. Porque, senão, você só vai descobrir que você é ansioso na frente do médico, dentro de um hospital, geralmente falando que está tendo ataque cardíaco. E o médico te convencendo que seu eletrocardiograma está normal e que você está tendo um ataque de pânico ou de ansiedade. Então, vocês têm que se conhecer a tal ponto para reconhecer o mínimo sinal de estresse que está sendo suficiente para desorganizar você. E se está sendo suficiente para desorganizar você, você tem que tirar o pé do acelerador, frear um pouco e ajustar esse padrão. Não brinque com o sono. O sono, hoje, as pesquisas atuais estão mostrando que é uma das principais causas da perda cognitiva. Quando a gente vai em um asilo, que a gente olha, a grande maioria das pessoas com demência são mulheres. E nós sabemos do nível de estresse que as mulheres vivem, do duplo compromisso da casa e com o trabalho que as mulheres vivem, da complexidade hormonal que as mulheres têm, que tem que passar por menstruação, flutuações, tudo. Então, vocês, mulheres, têm que estar muito atentas. Cuidado com essa questão de extrema concorrência, com nível de estresse crônico que não alivia. Isso não é saudável para ninguém, e principalmente para as mulheres que sofrem tantas flutuações hormonais. Então, vocês, mulheres, têm que ser ainda mais atentas a isso.
Caso contrário, vocês vão perdendo o cognitivo, vão perdendo uma série de fatores que são cruciais para o seu momento de vida. E respondendo aqui, ó, a performance cognitiva, que é tudo isso. É percepção, é atenção, é memória, é raciocínio, é linguagem, resolução de problemas. Tudo isso é o que conecta, que nos gera uma performance cognitiva. E aí eu pergunto para vocês, estão conseguindo ler cada uma dessas? Não, né? Deixa eu vir para cá. Vou ler para vocês aqui. Só a primeira parte, rapidinho. Com que frequência você comete erros por falta de atenção quando tem que trabalhar num projeto chato ou difícil? Nunca, raramente, algumas vezes, frequentemente. Com que frequência você tem dificuldade para manter a atenção quando está fazendo um trabalho chato ou repetitivo? Com que frequência você tem dificuldade para se concentrar no que as pessoas dizem, mesmo quando elas estão falando diretamente com você? Está na sua frente e você está pensando em outra coisa. Com que frequência você deixa um projeto pela metade depois de já ter feito as partes mais difíceis? Com que frequência você tem dificuldade para fazer um trabalho que exige organização? Quando você precisa fazer algo que exige muita concentração, com que frequência você evita ou adia o início dessa tarefa? Com que frequência você coloca as coisas fora do lugar ou tem dificuldade de encontrar as coisas em sua casa ou no trabalho? Perdendo as coisas? Chave do carro? Alguma coisa. Com que frequência você se distrai com atividades ou barulho em sua volta? Esse questionário, pessoal, é um questionário de déficit de atenção, que a gente aplica nas pessoas que têm déficit de atenção. Se você dormir bem, ou se você dormir mal, será que esse questionário vai pegar isso? As pessoas que têm maus hábitos de vida, vai dar positivo ou não vai? Então, é por isso que os diagnósticos também não podem ser feitos em uma consulta. Porque se eu depender da noite anterior, ou da semana que você teve, vai dar todo mundo positivo. E aí, uma enxurrada de gente tomando medicamento. Ah, porque eu tenho déficit de atenção. É porque eu tenho isso. Será que tem mesmo? Será que não é o seu ritmo de vida? Será que não é realmente os seus hábitos? O que é que você está fazendo? Qual a última hora que você vai dormir? O que é que antecede? O que é que você está fazendo? Reflete você mesmo. O que é que você está fazendo na última hora antes de dormir? Faz parte do seu sono. Estou respondendo e-mails do trabalho. Estou acessando informações que não vai dar em nada para a madrugada, vai só ruminar. Estou maratonando Netflix. A última hora do seu sono tem que ser pensada como a última curva e o obstáculo que está posterior à curva é sua cama. Então, um carro que vem a 200 km por hora não pode fazer uma curva. Ele tem que ser freado. E a última hora que antecede seu sono é justamente essa curva. Você tem que frear. Você não pode acelerar nesse momento. Não tem que dar mais estímulo no seu cérebro. Se você faz isso, você vai perder performance. Não tem jeito. Você pode adulterar esse questionário. Depende do seu hábito. Uma mãe que alimenta um filho com base de açúcar, quando a criança é submetida a um teste como esse, qual que vai ser o resultado do questionário? As pesquisas já mostram sobre isso também. Ah, mas ele não come. Seletividade é uma coisa que surgiu dentro de uma bolha. Lembra do filósofo, o Peter? Surgiu dentro de uma bolsa. Se você for em um local que não tem o que comer, não tem seletividade. Perfeito? Então, assim, obviamente que existem os quadros de seletividade por doenças, por deficiência enzimática, por alergias. Mas se você for em uma favela, se você for em um local que não tem o que comer, não sabe o que vai acontecer amanhã, se você der uma fruta, vai comer uma fruta. Se você der uma verdura, vai comer uma verdura. E quando as crianças estão na sua frente, falam, não como verdura. Por quê? Por que será? Falta de sono, encurta a vida. Bota a mão para cima, todo mundo aqui na direita. Olha, levanta a mão todo mundo aí. Isso. À medida que for positivo, vai tirando a mão, certo? Quem dorme bem, deixa a mão em cima. Quem não dorme, baixa. Ixi, Maria. É isso mesmo? Vai dormir que horas? Acima das meia-noite? Baixa. Tá difícil, hein?
acorda mais de uma vez à noite? Eu já estou desistindo já de vocês. Pela manhã, acorda descansado, motivado, com energia. Ó, sala, só tem 1, 2, 3, 4. Tem gente que está com a mão assim, que está cansado. Mão para cima, hein, gente? Ó, se for no show agora, se fosse no show. Pouquíssimas pessoas, está vendo? Então, assim, é fundamental corrigir isso agora. É para ontem isso. Possui quantas horas de sono? Menos de 5, 6 horas. Complicado. A interrupção do seu sono leva justamente à interrupção das ondas lentas, que aumentam essas proteínas amiloides, que são as proteínas que estão associadas ao Alzheimer. Então, você levanta, vai no banheiro e volta. Acorda, muda o travesseiro. Acorda, a temperatura. Tudo isso daí faz com que você acumule essas proteínas e, naturalmente, você vai se deslocando em direção ao adoecimento. À noite, quando você está dormindo, existe um caminhão, aquela sirene que você escuta, às vezes, o carro de lixo, catando lixo na rua, acontece com o seu cérebro também. O líquido, que é justamente o LCRzinho ali, ó, que é o líquido cefalorraquidiano, à medida que você tem uma pulsação do cérebro menor fluidez de sangue, você esvazia as ruas, praticamente, deixa o lixo do lado de fora, e quem passa coletando é o LCR, que é o líquido. O líquido vai lá, pega todas as toxinas que você produziu, briga com o chefe, briga com o marido, todo mundo, pega aquilo tudo e leva para jogar no lixo. Se você interrompe o seu sono, vai dar problema. Entende? Saúde e sono. A imunidade inata, que é aquela imunidade inicial, se você vai interrompendo, vai piorando. Estou adoecendo muito, estou com sinusite. Também, Covid mostrou que as pessoas que dormiam menos tinham problema com isso, e naquele momento de grande apreensão, tensão, as pessoas dormiam mal, piorava seu estado de saúde, e assim ia. O Nobel de Medicina, que fala o seguinte, olha, o sono é fundamental, porque ele atualiza, ele dá o start, ele dá o boot em uma série de órgãos que têm um horário para funcionar. O seu fígado tem um horário para funcionar ainda melhor, o seu coração tem um horário para funcionar ainda melhor, né? O seu rim, tudo isso tem um horário. Justamente o ganhador do Prêmio Nobel ele descobriu isso, certo? E os sintomas mais presentes em função do sono: cansaço, ganho de peso, irritabilidade, falta de libido, memória ruim, ansiedade, síndrome das pernas inquietas. Eu estou vendo um bocado de gente com a perna assim, ó. Estou vendo. Né? Dor no corpo, tensão muscular, tudo isso em função também do sono. Imagine um gestor dessa forma. Como é que ele vai gerir pessoas que se correlacionar? 100% da qualidade do sono. Rivotril, campeão no Brasil, né? Um dos medicamentos que mais são vendidos aqui no Brasil, muito mesmo. E o Dorflex, com de dor, não dorme bem, tem dor, toma Dorflex cronicamente. O estado do Rio de Janeiro, né, no Rio de Janeiro, já chegou a ter uma população utilizando desses medicamentos, cerca de 2% da população já tomavam clonazepam por um período. 2% do Rio de Janeiro utilizavam clonazepam em um determinado momento, por nível de tensão. Uma pesquisa rápida mostrava assim, vocês acham que, por exemplo, no Rio de Janeiro, quem tem mais área de favela? Bahia, né, vamos dizer assim, Salvador, ou no Rio de Janeiro, em termos de área de favela. Vocês sabem disso? Quem tem mais área? Salvador. Inclusive, é o dobro. Tá? O nível de tensão. Olha a pesquisa que interessante. O estudo conduzido com 48 adultos que dormiam em média de 7 a 8 horas, e aí pegou o primeiro grupo e falou, ó, vai ficar 72 horas acordado. Segundo grupo, só vai dormir 4 horas por noite. Terceiro grupo, 6. Quarto grupo, 8 horas. Vamos medir o que aconteceu no final? O grupo que a maioria, que dormiu entre 4 e 6 horas, déficit diário. Aquelas pessoas que dormiam, déficit diário elas tinham, iam acumulando seus déficits. Quando a gente começa a dormir, a gente tem isso daqui, ó. Não sei se vocês vão reparar, o REM, a base do REM aqui, ó, vai alargando à medida que você vai
Você começou a dormir, você tem um REM curtinho. Depois você vai alargando, alargando, vai melhorando. As pessoas que interrompem. Aí, em vez de alargar o REM, que é justamente a fase de reparação cerebral também, vocês voltam para o início. Então, eu estou aqui, ó, o REM já está largando, mas largo. Interrompi, volto. Interrompi, volto. Aí você não tem o circuito de reparação cerebral. Você começa a acumular essas neurotoxinas e você vai piorando o seu estado cognitivo, vai fazendo um esforço enorme para gravar o que você gravava com tanta facilidade. É justamente isso. Vamos lá. Sono, que é justamente porque o REM, movimento rápido dos olhos, por isso se chama REM. Quando você está dormindo, que você entra nessa fase, só os olhos movem para um lado e para o outro, certo? Você fica praticamente paraplégico. E só os olhos movem. Essa é a fase REM. As ondas cerebrais têm sua sincronia, cada onda determina um determinado neurotransmissor, a complexidade é gigantesca. E TDAH também. Se não dorme, piora. Déficit de atenção. Olha um cérebro que é assertivo, ondas e energia, fluxo cerebral, e um cérebro que não dorme, que é indeciso. Vai comprar um leite em pó, vai comprar um sabão, ele fica lá 10... Oxe, ficou 1 hora para comprar um sabão, é que tinha várias marcas. Decisão tão simples. E olha lá, ó, o que eu aconselho para vocês? Não levar qualquer alimento ou água para o quarto. Não leve água para o quarto. Não existe isso. Não deve haver foco luminoso no quarto. Absolutamente escuro. Cuidado com aquele foco luminoso da televisão. Aquilo ali já é suficiente para piorar o seu sono. Não deixar celular ao lado da cama carregando, maioria, né? Todo mundo. Não levar problemas para ser resolvidos, discutidos na cama com o parceiro, não é interessante. O ambiente de sono, programar modo leitura, a sua tela do celular depois de 18 horas. Tudo isso daqui vai fazer você realmente melhorar o seu padrão de sono. E aí existem algumas tecnologias, né, que são colchões, hoje em dia, são colchões que conseguem até ver a sua variabilidade cardíaca. Mas tem colchões que, inclusive, são bastante acessíveis, que você tem um FIR, que a gente chama que é um Far Infrared, que você dorme e ele vai emanando ali um pouco de infravermelho, vai desinflamando você, e tem o mesmo custo de um colchão que você compra normal. Esses colchões são bem interessantes. Olha lá, e o método 5H, que é esse daqui, ó, que eu oriento para vocês. Sai daqui da frente, vocês tirarem foto. Evitar beber água. Colchão. Se chama Nipoflex. Tem vários outros. Tem vários outros. Se afaste dos aparelhos, TV, celular, 2 horas, ideal, né? Ideal, 2 horas. Evite limitar 3 horas antes de deitar. Evite atividade física 4 horas, se possível. E evite café e bebida termogênica 5 a 6 horas antes. 5Hs. Segundo hábito, para a gente passar um pouco mais rápido, atividade física. Né? Atividade física pode contribuir em foco e concentração em 20% a 30%. Memória, em 15% a 35%. Né? Controle sobre o estresse, clareza mental. Redução de estresse em até 40%. Energia física e mental, 20%, 30%. Atividade física fundamental. Reduzindo mortalidade por doenças cardíacas em até 40%, AVC em até 30%. Tudo isso por conta da atividade física, regulando sua pressão arterial, melhorando o fluxo cerebral. Redução de risco de câncer, de mama, de colo, de pulmão. Tudo isso associado à atividade física. Fundamental. É a base que a gente precisa. Importantíssimo. Alzheimer, redução de 20% a 30%. Depressão de 20% a 30%, e mortalidades, por linhas gerais, praticamente de 20% a 35% também. Fundamental a atividade física. Qual seria o ideal para mim? Ô, doutor Gustavo, baseado nos estudos de longevidade, performance, cognição, tudo, qual que seria o ideal para mim, para eu trabalhar ao longo da minha vida? Esse é o ponto. Eu deveria fazer 100 a 150 minutos de atividade física, leve ou moderada, você vai ver aqui a frequência cardíaca. Flexibilidade e mobilidade, importantíssimo. Tá? Equilíbrio, você já viu como é que os idosos andam, passos curtos, aquilo ali é um marcador de longevidade também, tem que ter equilíbrio, né? Tem que treinar isso. E o treino de força, que é a musculação. Se a gente consegue enquadrar na semana e também ter esses pontos aqui, o caminho fica mais longo e menos doloroso. E o terceiro grande hábito,
fundamental, alimentação, não poderia faltar, né? 80% das mortes por doenças cardíacas seriam evitáveis. E dessas, 30% a 37% estariam diretamente associadas à alimentação. Todo mundo sabe disso, né? Olha só que interessante. Isso é para comprovar que a forma como as pessoas morrem é mais importante para a mídia do que, de fato, o que está acontecendo. No ano de 2024, foram registrados, no Brasil, 3.038 quedas de aviões ATRs. Calma que não é isso, eu vou te explicar. Por qual motivo essa condição. O avião ATR que caiu, que foi se fosse 3.038, por que eu estou te dando esse exemplo? Por quê? Observe. Um avião ATR cabe cerca de 78 pessoas. Se foram registrados 237 mil mortes por doenças cardíacas, sendo 80% delas evitáveis, ou cerca de 168 mil pessoas poderia ter sido evitado de chegar até lá. Se eu dividir 168 mil por o número de pessoas que cabe dentro do ATR, dá 3.038 quedas de aviões. Um avião caiu, 78 pessoas morreram, e foram 30 dias de televisão, mídia, especulações. 3.038 quedas de aviões, cerca de 80% dessas mortes poderiam ser evitadas, e você não vê ninguém fazendo muita coisa. E isso é associado à nossa alimentação. Então, tem que ser mudado isso daí. Uma pessoa morre a cada 23 segundos por doença cardíaca, evitável, por conta das escolhas alimentares dessas pessoas. E é muito importante a gente entender sobre isso. 1/3 das mortes causadas por 20 tipos de câncer no Brasil poderia ser evitada também. Mudança de hábito, estilo de vida, tabagismo, álcool, excesso de peso. Em Salvador, atendimento SUS em 2024. Entre janeiro e setembro de 2024, 31,2% dos atendidos eram sobrepeso. Olha o impacto que se tem sobre isso. E você vê comerciais e comerciais falando sobre as boas escolhas alimentares, não é verdade? Não. Você não vê nada disso. Compulsão. A compulsão no cérebro, a nossa dopamina do dia a dia, o fato de você levantar para trabalhar todos os dias, isso rouba a dopamina do seu cérebro. O seu cérebro não quer acordar 5 horas da manhã para treinar, não quer acordar 8 horas da manhã para trabalhar, não quer fazer isso. Isso vai te roubando a dopamina do seu cérebro, e é justamente esse circuito aqui, ó, que a gente precisa treinar. Recentemente, o Huberman, ele conseguiu mostrar isso praticamente em tela real, falando que essa região do cérebro que está ali acesa, que é justamente o córtex cingulado anterior medial ali, a parte que está acesa, daquelas pessoas que conseguem treinar, se manter motivadas, fazendo aquilo todos os dias, por mais duro que seja, essas pessoas elas têm hipertrofia nessa região. E, naturalmente, elas vão se tornando mais disciplinadas. Se a pessoa é disciplinada para uma coisa, para atividade física, pode colocar outra, que ela vai ser disciplinada também. É só uma questão de exposição. Se a exposição estiver sendo algo positivo, vai realmente fazer. Então, olha só, por isso que nós, no final do dia, nós procuramos muito álcool, muita comida. Poxa, eu tive um dia tão pesado, hoje eu mereço uma pizza. Hoje é sexta-feira, sextou. Então, eu vou comer alguma coisa de noite. Então, quando você pensa em algo nesse sentido, você está dando um alimento para o seu circuito de recompensa, que, na grande maioria das vezes, se mantém dentro de um estado de vício patológico. Nada contra você ter o seu happy hour. Mas, se isso for a sua felicidade da semana, está errado. Se você reza pela segunda e reza pela sexta-feira, está errado. Se eu rezo para a segunda passar rápido e eu rezo para a sexta-feira chegar mais rápida, está errado. Você tem que recrutar novamente e fazer uma nova acomodação desses circuitos químicos. Então, o circuito monetário acende uma parte no cérebro, a parte da alimentação acende praticamente a mesma região, e a parte da erotização também acende a mesma parte na região. É por isso que vocês estão vendo muitos desenhos infantis já erotizados e fazendo com que as crianças se mantenham viciadas naquilo. Existe um raciocínio por trás. Não se iludam. Ali eles estão aumentando o impulso de dopamina e fazendo com que as crianças se mantenham mais viciadas dentro desse processo.
E isso é muito ruim. Então, muito cuidado com esse circuito de recompensa, porque quando você pensar em ler o livro, não é esse circuito que vai acender. Muito pelo contrário, ele vai apagar. Só que se você se manter forte, dentro de um estado diligente, onde você consegue ter a conscienciosidade para fazer suas ações, você vai conseguir passar por essa etapa. Qual o grande detalhe disso? Aqui. A dopamina rápida e barata do cérebro, você tem uma dopamina fásica, rápida, e você tem uma dopamina tônica, lenta. A dopamina rápida, bebida, drogas, nicotina, álcool, açúcar, gordura, você vai ter um rápido fluxo de dopamina. A dopamina lenta é aquela que é produtora, que te desloca, que te leva em direção a algo importante. Então, é essa dopamina que a gente precisa. E ela, geralmente, vem acompanhada de serotonina. Então, se eu me alimento bem, se eu pratico yoga, se eu corro, se eu tomo banho gelado, né? Se eu trabalho focado, se eu leio livros, se eu consigo dar o check do final de semana e falar, poxa, eu consegui bater 90% do meu planejamento, você vai ter essa dopamina, que vicia e vicia muito, viu? É muito importante a gente ter o outro lado também. E aqui, ó, é um teste que colocaram a pessoa lá na ressonância e observaram, ó, vamos dar um shake, que é talvez o alimento mais viciante que existe, que é bebida cremosa com algum croque-croque. Tudo que tem croque-croque, amendoim, isso, castanha, tem uma tendência a fazer você aumentar seu circuito de recompensa. Então, foi lá uma marca específica, uma indústria de produtos alimentícios, e criou um determinado shake. E esse shake, por um belo período, viciou muita gente, porque tinha tudo isso. Tinha gordura, tinha açúcar e tinha croque-croque. E o que acontece? E colocava as pessoas para fazer a ressonância. Lá a gente conseguia medir o nível de dopamina estratosférico. Dopamina flutua. Você já deve ter visto algum vídeo de uma criança pequena, bem de colinho, que acho que a tia, a mãe, dá um canudinho e ela chupa um pouquinho desse como se fosse um sorvete, e a criança vira o olho para trás. Você já deve ter visto esses vídeos aí. É justamente isso, o circuito de dopamina dando boot, praticamente. Aquela criança, ela nunca mais vai ser a mesma, obviamente, que vai depender do que foi exposto ao longo da vida. Mas, uma vez que é apresentado açúcar para a criança, muito cedo, o circuito de dopamina gera um fluxo, e isso geralmente desorganiza ao longo da vida. E envolve esse conceito aqui, ó. As pesquisas mostram que, os estudos mostram que, antes de só você ter o ato, por exemplo, de manhã cedo, na sexta-feira, na segunda-feira, você vai trabalhar, circuito de dopamina cai, serotonina fica estável, noradrenalina sobe, nível de estresse. Aí você tem o seguinte pensamento, poxa, no final do dia eu vou conseguir comer alguma coisinha legal. O seu circuito de dopamina compensa isso daí e te leva em direção a movimentar-se, né? E qual o grande detalhe? Quando a gente liga para o iFood, quando a gente pensa em uma comida que a gente liga para pedir, o nosso circuito de dopamina já dá saltos, porque a gente está querendo. Ele é dividido entre querer e gostar. E aí o que acontece? Só o fato de ligar já aumenta a minha dopamina. E as pesquisas mostram que, antes do primeiro pedaço que você come, o nível de dopamina no seu cérebro é maior do que você está comendo. Só o fator surpresa. Se você abrir a pizza ali e não tiver pizza, é capaz de você matar alguém. O circuito de dopamina dá revés ali, entende? Então, isso é muito interessante. Mas o que acontece hoje em dia? Você quer uma coisa, quando alcança, não gosta tanto. Isso aí é você caminhando para um estado patológico. Poxa, eu queria tanto esse carro, comprei. Gostei, legal. Isso você está caminhando para um estado patológico, para tudo. E assim acontece na droga. O estado de querer é tão grande que vai deslocando o querer e o gostar. E, à medida que isso se desloca e se afasta, vai aumentando o risco de vício. Entende? Então, você vai ver pessoas que são muito motivadas a organizar, fazer. Chega na época, você organiza a festa inteira. Quando está na festa, está lá no canto, no sofá. É esse circuito completamente corrompido, que ela vai ter novamente que se adaptar. Perfeito? E não sei se vocês sabem sobre esse efeito, que é o efeito juiz faminto, que é muito interessante. O efeito juiz faminto foi uma pesquisa que foi feita no início do turno. Cerca de 65% dos pedidos de liberdade condicional eram aceitos.
O juiz ali chegou, está tranquilo, acabou de comer, tal, sentou. Sei, tudo bem. Próxima hora da pausa, quando os juízes estavam com fome ou cansados, a taxa caía para praticamente zero. Cuidado, viu? Se o juiz estiver com fome, problema. E isso se explica por quê? Por conta da oscilação disso daqui. Ó. Lembra do cérebro destreinado? O cérebro destreinado, ele não tem motivação, não tem propósito para fazer alguma outra coisa. E aí o que acontece? Qualquer coisa é capaz de flutuar o humor dessa pessoa e ela descontar no próximo. Essa pessoa está completamente destreinada. Se você convive com uma pessoa assim, você vai ter que, naturalmente, ou se afastar, ou então mostrar esse estudo para ela, certo? O que é que acontece no nosso cérebro, próximo de meio-dia, quando você está com fome? Pessoas que ficam muito irritadas por conta disso. A glicose cai, irritação. A grelina, que é um hormônio do estômago, começa a aumentar muito, gera estímulo e fome e impulsividade. Vocês já notaram que, quando vocês estão com bastante fome, vocês só pensam em brócolis? Não. Exatamente por conta disso. O cortisol e a adrenalina aumenta a resposta ao estresse e a serotonina piora o humor, ela diminui. A serotonina diminui, então você fica justamente com o humor completamente alterado. Tem pessoas que sentem isso mais, tem pessoas que sentem menos, mas o ideal seria, poxa, eu sei o que está acontecendo com o meu organismo, eu vou me controlar aqui. E as estratégias para você passar por esse período, melhorar em todos os pontos que nós falamos, são reconhecer os gatilhos emocionais, as terapias que se tem para isso, identificar, reestruturar os pensamentos e gatilhos, o ritmo alimentar. Muitas vezes, eu canso, 70% das pessoas que me procuram para emagrecer, 70% delas não fazem a primeira refeição do dia, alegando jejum. Jejum? Você não faz a primeira refeição do dia? Não, porque eu faço já um jejum, entendeu, doutor? É o seu cérebro dizendo, não coma, tem recompensa no final do dia. A primeira coisa que eu falo para ela é, você precisa fazer a primeira refeição do dia. Você tem que trocar esse comportamento, porque é tudo um esquema do seu cérebro sabendo, como agora não, de noite tem. Então, tem que fazer isso, importantíssimo. Atenção plena, mindfulness, observar suas emoções. Você come mais suas emoções do que o alimento. Você sabe disso. Teve uma briga, vou comer uma coisa. Teve uma chateação, vou comer uma coisa. O seu estado de alegria sempre se resume sentado ao redor de uma mesa, comendo ou bebendo. Tem alguma coisa patológica aí. Restrição, cuidado, pessoas que fazem muita restrição nesse momento não é interessante. O sono, fundamental, e o planejar, o seu tempo. Se você faz isso e você é um gestor, sua empresa tende a seguir o que ela está entendendo como referência. O líder é a referência. Se você é uma pessoa que quer, basicamente, fazer com que sua empresa tenha realmente uma projeção, se os seus profissionais, se o seu ambiente de trabalho, que você quer que as pessoas melhorem, melhore a si mesmo. Primeiro, faça com que isso seja contagiante e, naturalmente, isso transborde para as pessoas. Porque, à medida que você está bem, tudo em volta melhora. O que é que você quer comer? Qualquer coisa. Se alguém escuta isso que está do seu lado, essa pessoa é sua secretária, essa pessoa é o seu chefe e tudo mais, inconscientemente o seu chefe ia falar, tá ok, qualquer coisa serve. E qualquer coisa você vai ter. Então, sejam intencionais com as coisas. É importante vocês entenderem sobre isso. E, obviamente, vocês precisam mapear os comportamentos. Tudo é um comportamento que te leva ao erro, geralmente. Então, muitas vezes, as pessoas que chegam buscando a gente, querendo emagrecer, querendo fazer tratamento, eu pergunto, interrogo sobre o dia a dia da pessoa e, naturalmente, ela vai entregando. Então, poxa, doutor, eu chego em casa e daí eu não consigo segurar a alimentação porque eu chego, só tiro o sapato, vou para o computador, fico lá. Eu espero o meu esposo chegar de noite. Quando ele chega de noite, eu ainda não comi, eu estou com a roupa ainda do trabalho, então vou para a mesa com ele, faço uma refeição com ele e tudo mais, e aí volto, tomo um banho, desço de novo, como de novo, falo, tudo bem. Quando você chegar em casa, você não vai tirar o sapato, você vai tirar a roupa, vai tomar um banho. Você tem que quebrar o comportamento. Porque se você não quebrar o comportamento, você vai repetir. Doutor Gustavo, eu não tenho tempo para ler, mas eu entro no banheiro e fico 40 minutos. Você tinha 15 minutos de leitura. O que está te levando ao erro? É o celular dentro do banheiro? Tira o celular dentro do banheiro. Então, vocês têm que pensar sobre o comportamento e sobre tudo aquilo que estão roubando a performance de vocês
que, naturalmente, mapeando esse comportamento, você vai conseguir modificar. Se você não mapear isso, a chance do erro acontecer novamente é gigantesca. Tá? E, obviamente, estratégias alimentares bestas que fazem você melhorar o sono, melhorar a atividade física, melhorar a performance e tudo mais. 2 kiwis comendo à noite, né? Nesse caso aqui foi em atletas de elite, melhorou a qualidade do sono, melhorou a diminuição, né, da latência do sono, teve uma série de aspectos positivos com comida de verdade, coisa simples. 76 anos, Jane Rice, continua correndo rápido, e agora os cientistas sabem por quê. VO2, sempre correu a vida inteira, o VO2 é justamente aquilo de entrega de oxigênio para os tecidos, ela tem um VO2 gigantesco, e a mulher corre como uma pessoa de 30 e poucos anos. A qualidade do seu alimento é importante para o seu cérebro, para o seu organismo como um todo, como nós já sabemos. Considerações finais. Adotar métodos que me tornem mais eficiente na gestão do meu tempo. Quem não tem agenda, vira a agenda dos outros. As 10 habilidades para o exímio profissional do futuro, soft skills que eu mostrei. Reconhecer pontos fracos, comportamentos, treiná-los. Traços da minha personalidade que preciso adaptar, vai requerer mais energia para mudar esse comportamento. Avalio os meus principais hábitos, sono, atividade física e alimentação, é a tríade básica. Não precisa fazer tudo de uma só vez. Não precisa fazer uma coisa de cada vez. Só precisa orientar e ordenar tudo aquilo que pode ser feito ao mesmo tempo ou separadamente. Mas você fazer tudo ao mesmo tempo está errado. O importante não tem pressa, tem pace, constância, frequência. Certo? O tempo é sinal de autoridade. Você tem tempo, tem agenda. Que dia você pode? Não, eu posso 9 horas. Ele se adapta à minha agenda e não eu a dele. Isso é fundamental. Também não é para ficar brigando, tá? CD é importante, mas, geralmente, quem tem agenda, e se você vira a agenda dos outros, é problemático. A minha saúde não depende exclusivamente de mim, depende das pessoas que eu me relaciono. Se você tiver com a saúde 100% agora, e você recebe o telefonema de casa dizendo que seu filho está mal, você vai ficar mal. Por quê? A sua saúde não depende só de você, depende das pessoas que você se correlaciona, das pessoas que você ama, da pessoa que está ao seu lado. Então, essa pessoa tem que ter esse cuidado também. O seu parceiro que está doente, ele vai te contaminar naturalmente. E, obviamente, não é para você largar. Obviamente, é para você cuidar dele também e transferir esse conceito de saúde para essa pessoa. Ela precisa se cuidar. Cuidado, pessoal. Cuidado com o celular. Aqui é um artista que retirou o celular da mão das pessoas por coordenação inteligência artificial. E olha os momentos registrados. Acabou o olho no olho, acabou a conversa, o almoço ficou mais mudo, as pessoas não se interessam mais pelas outras. O novo fubbing, né? Que é a forma de você ignorar a pessoa que está ao seu lado, que você ama, que você quer bem. E as vidas vão ficando mais pretas, né? E vai se passando os momentos que são importantes, ficando sem cor, sem brilho, que é fundamental. Ter sorte é abdicar e conseguir o objetivo sonhado. Quem abdica tem uma segunda opção emocionalmente sustentada, a única coisa. Obrigado, pessoal.